Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à meditação da Palavra de Deus neste dia 22 de junho, que nós celebramos o 12º domingo do tempo comum. Depois de celebrarmos o tempo pascal, Pentecostes, Santíssima Trindade, também aos domingos nós retomamos o tempo comum. Vivemos uma primeira parte antes da Quaresma e agora até novembro temos esses domingos do tempo comum. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós ouvimos esta revelação de Jesus. Depois que Pedro diz quem ele é, tu és o Cristo. O Cristo significa ungido. Ele é ungido pelo Pai. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Messias. Tu és o esperado. Jesus, ele revela que tipo de Messias ele é. Porque ainda Israel esperava um Messias glorioso, um rei poderoso, rico. E Jesus mostra que ele é ungido no sofrimento. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus cumpre a profecia de todo o Antigo Testamento, que já falava desse servo sofredor. Por exemplo, a primeira leitura da missa de hoje nos apresenta uma profecia de Zacarias. A leitura disse assim: Assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Aos que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Então, a primeira leitura fala desse, vão contemplar aqueles que feriram, aqueles que eles transpassaram. E ali já uma profecia do sofrimento do Filho único de Deus. Vão chorar como se fosse a morte de um filho único, a morte do Filho único de Deus. Então Jesus, ele revela, já antes de acontecer, que ele, pelo sofrimento, vai realizar a promessa de Deus. E depois de se revelar, Jesus faz um convite. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Precisamos entender que o caminho que Jesus percorreu é o caminho que nós deveríamos percorrer. Às vezes se prega um Jesus que
vai nos dar riqueza, vai tirar todos os nossos sofrimentos, vai pagar todas as nossas dívidas, vai nos dar só alegria. Me desculpe, mas esse não é o Jesus do Evangelho. Jesus falou isso. Se eu carreguei a cruz, se você quer me seguir, você vai ter que carregar a cruz também. E por isso, a segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, diz assim: Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ou seja, nós nos revestimos, nós nos vestimos de Cristo pelo batismo. Nós mergulhamos na morte e ressurreição do Senhor, porque aquilo que Ele viveu, nós somos chamados a viver. O caminho que Ele trilhou, nós somos chamados a trilhar também. Nós somos chamados a nos vestir de Cristo. Como Paulo diz em outra passagem, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E nós enxergamos a dor, o sofrimento, não sem sentido, mas com esse sentido de redenção. Como o Senhor passou por isso, morreu, mas ressuscitou, nós também carregamos a cruz sabendo que a ressurreição, a glória, o cumprimento das promessas de Deus vão se realizar também na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos revelar o mistério da cruz. Dá-nos a graça de não fugir dela, mas abraçá-la com amor e que ela nos santifique, que ela nos restaure, que ela nos transforme a sermos semelhantes a Cristo. Dá-nos nos revestir de Cristo, que as nossas palavras, que os nossos sentimentos, que as nossas ações possam ser reflexo das ações, dos sentimentos, das palavras do Cristo Jesus. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção desse Deus rico em amor e misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo repleto da presença de Deus. Não deixe de participar da Santa Missa. Deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem e fique sempre com Deus.